Olá, como é que vão as coisas? Tempo que eu não gravo, hein? Um tempinho que eu não gravo. Eu tive a ideia, hoje está um dia mais tranquilo pra mim, estou em casa. É, Tirei esse dia aqui de folga mesmo e por causa disso resolvi gravar alguns vídeos. Então eu pretendo gravar aí uns 2 ou 3 vídeos direto, não vou lançar no mesmo dia, porque senão acho que vai ficar ruim pra quem acompanha. Mas se vocês me virem aí nos próximos vídeos com a mesma roupa, é porque eu gravei tudo no mesmo dia, tá? Nesse vídeo aqui, eu queria trazer um insight que eu tive e, portanto, como é uma coisa que eu enxerguei, talvez não seja o vídeo mais genial que eu vou ter feito aqui para este meu canal no YouTube. Mas, como foi um insight meu, eu fiquei feliz por ter enxergado isso e gostaria de trazer aqui nesse vídeo. E eu, inclusive, resolvi fazer esse vídeo também porque quando eu tive esse insight, algum tempo depois, pensei que muitas vezes a gente não percebe algumas coisas que estão na nossa frente de forma quase evidente, ou de forma evidente, né? Então, eu vou convidar vocês a ler alguns textos aqui hoje da Bíblia e espero que vocês entendam, espero que eu consiga falar de uma forma que facilite o entendimento, né? Isso é importante. Então, primeiramente, gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, se vocês puderem fazer isso agora, em Mateus, capítulo 5, versículo 21. Então, que livro é esse? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e é um dos 4 evangelhos. Evangelho vem do termo grego evangelion ou euangelion, que significa boas novas. E aí, que boas novas são essas, né? Isso aí, para quem já é cristão, provavelmente sabe. Acredito que tem a ver com o que foi profetizado lá em Jeremias 31, mas isso é um tema para um outro vídeo. E nessa parte da Bíblia a gente tem a presença de um personagem muito importante, o mais importante de todos, né? Digamos assim, que foi Jesus Cristo. E aqui em Mateus capítulo 5, a gente tem provavelmente, se eu não me engano, o primeiro discurso público que Jesus faz, que a gente tem registro escrito, né? Canônico. Então, esse discurso público dele, né, começa lá no versículo 3 e a introdução a ele começa no versículo 1. Então, se você puder depois abrir Mateus capítulo 5, versículo 1, você vai ler esse discurso desde o início. E esse discurso dele, de Cristo, né, ele é dividido em partes. Nitidamente, ele é perceptivelmente dividido em partes. Então, hoje eu vou ler aqui nesse vídeo uma parte desse discurso, tá? É lógico que se a gente for fazer a exegese completa desse discurso ou dessa parte que eu vou ler, para a gente fazer a exegese, a gente precisaria estar lendo o todo. Não dá para você fazer exegese bem feita lendo apenas uma parte de uma fala, de um texto, né? Mas, como a intenção aqui não é exaurir a exegese do livro e nem desse discurso, a minha ênfase aqui vai ser outra, então a gente vai ler só essa partezinha. Eu quero chamar a atenção para um detalhe, que talvez não seja só um detalhe, né? E que é algo que, do meu ponto de vista, já era perceptível desde o princípio dos tempos, tá bom? Então, abre, por favor, sua Bíblia. Eu estou lendo na versão NAA, mas eu não queria estar lendo nela. Eu queria estar lendo na versão ARA ou ARC, porque eu acredito que tá mais bem redigido, mas eu não encontrei minha versão física da ARA e eu não tenho uma versão física da ARC. Então, se alguém quiser me presentear com alguma coisa
e tiver, né, dinheiro para isso, etc, etc, e quiser me dar uma Bíblia física ARC, eu agradeço porque eu estou querendo e não tenho. Então, Mateus capítulo 5, versículo 21. Vamos lendo porque eu não vou ler tanto assim, então vai ficar fácil de entender, eu espero. Diz assim, isso aqui é Jesus falando, tudo bem? Vamos lá então. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, abre aspas, não mate, fecha aspas. E ainda, abre aspas de novo, quem matar estará sujeito a julgamento, fecha aspas. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aí a gente tem que ter bastante calma, né? Mas tudo bem. Versículo 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Esse trecho tem uma riqueza de informações e até de aplicabilidade gigantesca, tá? Do meu ponto de vista. Não dá pra gente exaurir esse texto aqui, por mais que ele seja pequeno, mas não dá pra gente usar esse texto aqui em um vídeo, e não é o foco que eu quero trazer hoje. Então tem muita coisa aqui para ser discutida e analisada, muita coisa. Lembrando que isso é só uma parte de um discurso que começa lá no versículo 3, tá bom? O que eu quero fazer hoje é chamar a atenção para um detalhe que está no versículo 21 e no versículo 22. Por enquanto, vamos nos ater só ao 21 e 22, tá? Então, Jesus começa dizendo, na versão árabe está assim, ouvistes que foi dito aos antigos. E aí ele diz, não matarás. Na minha Bíblia aqui, NA, está escrito não mate. Entre aspas, né? Então, assim, ele diz que aqueles que estavam ouvindo ele tinham ouvido algo que foi dito aos antigos. Que antigos são esses? A princípio a gente não sabe. Mas aí ele abre uma aspas aqui, na minha Bíblia ele diz não mate. Então assim, eu não estou dizendo que é ou que não é. Mas a princípio, o que me parece é que ele está citando a lei que Moisés deu ao povo judeu. Rodrigo, não entendi. Então, se você não entendeu, você vai ter que abrir lá no Êxodo capítulo 20. Então vamos abrir rapidamente no Êxodo capítulo 20. No versículo, se eu não me engano, 11 ou 13. Vou checar aqui agora. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 13. Na minha Bíblia está bem assim, não mate. Está exatamente igual o que a gente tinha lido lá. Na área está escrito não matarás, que acho que é uma tradução melhor, porque no hebraico esses imperativos são no futuro, né? Então, matarás. Mas tudo bem, não mate. Mas aqui no Êxodo 20, versículo 13, ou em qualquer outro que eu tenha lido, que eu me lembre, não tem aquela outra parte. Lembra que Jesus falou duas aspas? A primeira aspas foi essa, não mate. Vamos voltar lá em Mateus 5, versículo 21. E a gente vai ver que Jesus ele falou aqui duas aspas. Então a primeira, como a gente já viu que parece que é o que está lá na lei no Êxodo 20, versículo 13, é essa em que ele diz não mate. Depois ele diz, e ainda? E a minha Bíblia abre aspas de novo. Ela fala assim, quem matar estará sujeito a julgamento, fecha aspas. Essa parte a gente não encontrou e eu honestamente não me lembro se isso está escrito em alguma parte da lei mosaica dessa maneira, com essas aspas. Realmente não me lembro. Mas, segundo algumas informações a que eu tive acesso até hoje, pelo menos essa segunda parte aqui, essa segunda aspa que Jesus ele cita, isso aqui provavelmente vem de um midrash. O que é midrash? Midrash, não sei se eu vou conseguir explicar, não sei se eu entendo perfeitamente, mas midrash é mais ou menos como se fosse uma forma simplificada de você repassar algum ensinamento de algo que estava escrito
na revelação divina que os judeus tinham na época, que hoje nós que somos cristãos, chamamos de Antigo Testamento. Então, não exatamente era o texto em si sempre. Às vezes poderia ser uma interpretação, né, do que estava escrito e tal. Então, essa primeira aspas, não mate, até tá igualzinho o Êxodo 20, versículo 13, que a gente viu agora. A segunda aspas eu não achei, não sei se está escrito dessa forma, mas era algo que era ensinado, né, vamos dizer assim. Ou algo que provavelmente era ensinado. E aí Jesus, no versículo 22, ele diz, eu, porém, lhes digo que... E aí, assim, se a gente considerar que as duas aspas que ele falou antes estão na lei mosaica, então essa segunda fala dele, onde ele diz eu, porém, ganha um peso bem grande. Porque ele está dizendo alguma coisa que a lei fala e depois está dizendo assim, eu, porém, digo de outra forma. Então, a princípio, a pergunta que um judeu, inclusive se eu fosse um judeu na época, faria para ele seria: quem é você para achar que você é maior do que Moisés? Porque Moisés deu a lei que veio, a gente não sabe como, né? Mas digamos assim, Moisés deu a lei que veio diretamente de Deus ao povo. E você está aí dizendo, você está citando a lei e está falando eu porém. Quem você acha que é para dizer eu porém digo, né? O primeiro ponto é esse. Mas tudo bem, vamos considerar que a segunda aspas dele aqui é algo que não está escrito ipsis literis, e sim que é uma interpretação de uma lei que tinha sido dada antes. Então, quando ele diz eu porém, ele está... isso é uma coisa que eu estou propondo aqui, tá? Ele está interpretando, ou ele está aplicando, talvez esse seja o melhor termo, ele está aplicando uma lei que foi dada antes de uma forma diferente do que os caras na época estavam acostumados a ouvir, beleza? Então ele diz, eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão, outras Bíblias dizem se irar contra o seu irmão sem motivo, estará sujeito a julgamento. E ele citou o mesmo termo que foi citado ali antes naquela segunda aspas dele. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Esse termo aqui, no original, seria sinédrio, tá? E aí é um desafio para a gente entender, porque Jesus ele era carpinteiro, ele não tinha um cargo jurídico oficial entre os judeus no Império Romano da época, não tinha. Então seria um tema para um outro vídeo. E depois ele prossegue dizendo, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E esse inferno aqui, se eu não me engano, no grego, é o termo Hades. Aí por que ele cita inferno de fogo? Não sei. Eu acho que a maioria das pessoas que lê esse versículo aqui acaba simplesmente passando batido, porque é difícil explicar o que ele quis dizer exatamente. É difícil entender isso. Então eu não vou tentar fazer isso aqui, tá bom? O que eu quero chamar a atenção é que no versículo 21, Jesus ele vai citar a lei que realmente dizia não matarás. A lei realmente dizia isso. Lá no Êxodo 20, versículo 13, a gente viu. Só que quando ele diz eu, porém, digo, ele não coloca como condicional o ato de matar. Ele coloca como condicional o ato de se irar contra o seu irmão. A moto ali buzinando, me atrapalhando. Mas ele coloca como condicional o ato de se irar contra o seu irmão. Depois ele coloca como insultar. E depois ele coloca como chamar de tolo. Outras versões acho que estão melhores, mas eu vou usar essa daqui. Então, assim, cara, de novo, um judeu da época, e se eu fosse um judeu na época, eu talvez também pensasse assim, mas até hoje, um judeu ele pode olhar para isso daqui e dizer, cara, não, a lei não fala nada disso. A lei não fala nada de se irar contra o seu irmão, estará sujeita a julgamento de que quer que seja. A lei não fala que você insultar o seu irmão. Não, a lei fala de matar. Igual está no Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que a gente leu. Então a lei fala de matar. Então Jesus ele chega aqui e fala essas coisas de se irar contra o seu irmão, insultar seu irmão, ele está inventando. Poderia falar isso, não é? E eu não diria que ele está sendo desonesto, porque ele está pegando ali a lei como uma coisa mais importante, que é uma coisa legal, uma coisa boa. E aí,
deixando claro, tá? Eu, Rodrigo, não estou questionando Jesus, porque, assim, ele que manda, tá bom? Então, assim, eu não estou questionando isso, mas eu estou dizendo que um judeu que está acostumado com a lei poderia questionar. E, assim, ele poderia passar a bola pra gente, né? E, assim, entregar para nós a tarefa de tentar provar que o que a gente está falando aqui faz sentido. Lógico que Jesus não precisaria provar nada, tudo bem? Estou só chamando vocês aqui a ter esse mesmo insight que eu tive. Então, se algum judeu hoje ou na época, enfim, perguntasse assim, cara, mas o que você está falando, ou o que Jesus falou, no sentido de se irar contra o seu irmão e insultar e tal, se isso faz sentido, eu quero que você me mostre. Quero que você me mostre de alguma forma. E assim, não que isso seja necessário, de novo, tá bom? Mas, algo que eu percebi na leitura de um outro livro da Bíblia é que isso não era algo que não estava presente. Então eu vou mostrar para vocês, vou provar para vocês, e aí talvez pelo título do vídeo vocês já tenham pegado o que eu vou querer falar, mas eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês agora, lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, tá bom? Bem no começo da Bíblia. Bem no começo, tá? Então, abre aí, por favor, em Gênesis capítulo 4, versículo 3. E aí eu vou explicar mais ou menos onde a gente estava nessa época, né? Então, aqui no Gênesis capítulo 4, versículo 3, Adão e Eva já tinham pecado, né? E já tinham tido 2 filhos, Caim, mais velho, e Abel, mais novo. E aqui no versículo 3, abre aí, por favor. Versículo 3 vai falar assim: Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Eu não gosto muito dessa tradução, não, mas tudo bem. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Ou por que descaiu o teu semblante? Então, vamos lá de novo. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e lhe descaiu o semblante. Vamos colocar assim. Então o Senhor lhe disse: Por que você anda irritado? E por que lhe caiu o semblante? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E aqui está o grande ponto que eu queria trazer. Antes de eu falar o que eu queria, vamos só deixar claro por que Deus aceitou a oferta de um e do outro não, tá? Assim, o versículo 4, ele fala que ele conta a coisa de uma forma que dá a gente a entender algo, mas talvez não seja bem isso. Então, o versículo 4 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Mais lá na frente, a gente vai ver que Deus, quando ele pede para os israelitas levarem ofertas de animais para ele, a gordura desses animais era sempre queimada no altar e subia com um aroma que era agradável a Deus. Então, tudo bem, parece ter alguma coisa relacionada entre o que era oferecido e se aquilo agrada a Deus ou não. E Caim trouxe uma oferta. O texto aqui fala que Caim trouxe do fruto da terra. Então, no versículo 2 fala que Caim foi agricultor. Então, Caim foi agricultor e trouxe frutos que a terra deu para ele, e ele ofereceu isso a Deus. E Abel, que era pastor de ovelhas, ofereceu aquilo que era o que ele tinha para dar para Deus. Vamos colocar assim, beleza? Então, a princípio, faz a gente pensar que o problema estava na oferta, né? Então, assim, então um ofereceu o fruto que a terra deu e Deus achou ruim, e outro ofereceu animais, não. Então, parece a princípio que se trata disso, né? Mas quando Deus fala com Caim, nesse momento, no versículo 7, ele diz:
Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Então, essa pergunta, para mim, pelo menos, é muito interessante. Porque aqui ele está falando sobre aceitação, e aí parece que tem tudo a ver com aquelas ofertas que eles levaram antes a Deus. E aqui na minha Bíblia ele diz: fizer o que é certo, se fizer o que é certo. Em outras versões falam: se procederes bem. Então, o versículo 7 faz parecer que o que realmente importava para Deus ao aceitar uma oferta ou não, não era exatamente o que estava sendo ofertado. Se vocês discordarem, tudo bem, mas esse versículo 7 aqui me faz pensar dessa forma, tudo bem? E aí, nesse mesmo versículo 7, Deus termina dizendo: mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. É necessário que você o domine. E agora eu pergunto, quando Deus fala isso aqui para Caim, não está evidente que a preocupação de Deus, antes do que fosse acontecer, era com o que estava dentro de Caim? Não é isso que o texto está meio que gritando pra gente? Aqui, gente, Caim não tinha feito nada ainda. Mais pra frente, ele mata o irmão. Ele mata Abel. Mas assim, não está evidente que o problema foi detectado por Deus antes de isso acontecer, antes de o ato ser consumado de fato. Então assim, não é como se Jesus tivesse vindo dizer alguma coisa totalmente nova. Porque desde Gênesis 4, a gente já via que Deus estava preocupado com isso. Por mais que a lei lá no Êxodo 20 não tivesse, né, se você se irar contra seu irmão, você vai ser julgado, tudo bem, não tinha mesmo. Mas isso daqui, aparentemente, sempre foi uma preocupação de Deus. Então, assim, a princípio, quando a gente ouviu, a gente não ouviu, né, infelizmente, mas a gente leu. Quando a gente leu lá em Mateus 5, versículo 21, as coisas que Jesus falou, assim, poderia ser pertinente que alguém questionasse o que Jesus disse e dissesse que o que ele estava dizendo ali não estava escrito na lei, tudo bem. Mas desde o princípio, lá no Gênesis 4, já está evidente que Deus se preocupava com isso também. Lá no livro de Ageu, esse livro vai ser tema de um outro vídeo. Mas no livro de Ageu, quando um problema é detectado ali no meio de Jerusalém, Deus, antes de chamar o povo a fazer alguma coisa, ele diz: cara, eu não vou saber reproduzir. Inclusive porque nenhuma das versões traduzidas ficou muito boa. Mas é como se Deus ele chamasse o povo a uma introspecção primeiro. Então, em outros momentos da Bíblia, de fato, você tem esse enfoque que Deus dá pro interior, sacou? Então, algo que estava aqui no Gênesis 4 e que estava evidente pra gente, muitas vezes acaba passando despercebido. E não é a única coisa que passa não, tá bom? Então, um vídeo que não ficou pequeno, mas também não tá tão grande, hein? Eu tenho um vídeo maior do que esse. Tentei falar de uma forma um pouco mais dinâmica, assim, para não delongar demais o vídeo. E, bom, perdão aí se não foi uma coisa tão incrível assim, mas foi um insight que eu tive, sem influência externa de ninguém, e eu achei bastante bacana, e espero que vocês também tenham achado, tá bom? Então, é isso. Obrigado por assistirem. Se vocês gostam dos vídeos, então deem um like aí no vídeo. E assim, eu não faço propaganda não, entendeu? Dos meus vídeos. Quer dizer, eu faço, mas não tanto assim. Mas se vocês acham que eles são bons e tal, você, pô, diferente esse cara aqui falando umas coisas que eu nunca tinha ouvido e tal, e se você achar que mais gente precisa ouvir, então fala lá, tipo assim, pô, olha esse cara aqui, olha esse vídeo aqui e tal. Não exatamente porque eu quero ser, sei lá, grandão, ser muito influente, mas porque todos ou quase todos os vídeos que eu faço porque eu acho que eu tenho alguma coisa para dizer e acho que as pessoas deviam ouvir e tal. Inclusive, se acharem que eu tô errado também, falar comigo. Acho
Acho que o que importa, eu já falei isso em outro vídeo, mas acho que o que mais importa não é estar certo. Ou melhor dizendo, o que mais importa não é eu estar certo em detrimento dos outros. O que mais importa, do meu ponto de vista, é que nós possamos chegar à verdade. Então, se sou eu que vou chegar, se é alguém ao meu lado que vai chegar e vai dizer pra mim, não tem problema, não importa e tal. O que importa, do meu ponto de vista pelo menos, é nós encontrarmos aquilo que mais se aproxima da verdade, da interpretação correta, beleza? Sobre isso que o meu canal pelo menos por enquanto, né? Se Deus quiser vai ser sempre assim, se Deus quiser vai ser sempre assim. Beleza? Obrigado então e até a próxima.